Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu sou Júlio Boa Heleno, noite. irmãos, e a gente está aqui hoje para falar novamente sobre os desafios missionários. A gente tem o pastor Charles aqui conosco, daqui a pouco ele vai se apresentar melhor, mas eu quero convidar os irmãos para a gente orar antes da gente começar a nossa reunião. Vamos orar então, irmãos. Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado porque o Senhor é o Senhor da história. A gente não entende muito bem o que o Senhor quer com tudo isso que tem acontecido, todo esse tempo diferente que a gente tem vivido esses dias. Mas a gente sabe que o Senhor sabe, o Senhor tem o controle, o Senhor tem todos os dias escritos. E a gente quer confiar nisso e viver essa confiança, essa esperança todos os dias. Obrigado porque a gente tem tido mais tempo para pensar que nossa casa não é aqui, nosso lugar não é, o Senhor não fez a gente para ficar aqui para sempre. O Senhor nos ajude a lembrar disso. Eu quero pedir ao Senhor que também nos ajude a lembrar dos missionários, dos irmãos que se dispuseram a atender o chamado do Senhor e mudar de lugar, deixar a família, deixar a igreja e se dispor 100% do tempo ao trabalho que o Senhor tem designado. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado porque eles são prova de que quando o Senhor chama, é o Senhor que capacita. E que o Senhor, por favor, nos ajude a, nessa reunião, entender um pouco mais de como a gente que não foi para o campo missionário pode caminhar junto, pode orar e pode servir esses irmãos. Ajuda, por favor, a gente entender e praticar todas essas coisas. Muito obrigado pela vida do pastor Charles, que vai falar com a gente hoje. Obrigado porque o Senhor também chamou a vida dele, chamou a família dele para missões transculturais. E obrigado porque o Senhor tem se revelado a cada dia na vida dele, e que o Senhor tem dirigido todos os passos dele. Obrigado também por cada irmão que já está aqui, obrigado por cada irmão que está chegando e também pelos irmãos que vão assistir essa live depois quando ela estiver no YouTube. Que o Senhor, por favor, nos ajude a entender como a gente pode servir melhor o Senhor servindo os nossos missionários. Abençoa, por favor, a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, irmãos, agora eu vou passar a palavra para o pastor Charles. Antes disso, eu vou falar que a gente vai ter um tempo que é um tempo onde ele vai se apresentar, ele vai falar do chamado dele e de como as coisas têm acontecido na vida e no ministério dele. Depois ele vai falar sobre os desafios que os irmãos missionários têm passado nesse tempo de pandemia, para que a gente possa orar, abençoar, caminhar e servi-los. E a gente vai ter também um período de perguntas e respostas. Então, se você quiser, você já pode ir deixando a sua pergunta lá no nosso bate-papo e no final a gente vai abrir para você poder falar também. Então, a gente vai deixar depois os microfones abertos para você fazer alguma pergunta e o pastor Charles vai responder. Pastor Charles, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente. Obrigado também pela disposição de atender esse chamado de Deus para ser missionário. Se apresente, por favor. Deus abençoe. Ok, obrigado, Júlio, pelo convite, obrigado aos irmãos que também atenderam o desafio de estar separando um tempo da sua noite para a gente poder pensar um pouco melhor sobre a vida daqueles que estão no campo e que estão servindo ao Senhor na obra missionária. Como o Júlio falou, meu nome é Charles Santos, eu sou missionário da Missão para o Interior da África, Africa Willand Mission, né, que é uma organização da Inglaterra, mas que já está no Brasil há mais de 30 anos. E trabalho com a MIAF desde 2011. Tive a oportunidade de servir com a minha família por 2 anos, 2014 e 2015, na República de Moçambique, na África Austral, ali próximo à África do Sul, Tanzânia, Zimbábue. E estamos militando em missões com engajamento com a obra missionária desde 1998. Eu sou também pastor voluntário na Igreja Batista Bíblica das Nações, no Recanto das Emas. A gente faz parte do corpo pastoral nesse momento e a gente está num processo de retorno, né, de levantar parcerias para retornar ao planejamento original 2022. Agora a gente vai ter que reavaliar tudo,
de acordo com essa crise mundial que estamos vivendo, né? Mas a ideia é essa, estamos trabalhando de forma ferrenha para retornar ao continente africano, trabalhando na área de discipulado, na área de educação teológica. Aqui no Brasil a gente coopera em várias frentes ministeriais, com organizações distintas, e eu tenho feito trabalho de mobilizador da MIAF, também levando às igrejas uma capacitação para mobilizar a igreja para a oração e também para o envolvimento com refugiados e mundo muçulmano, e todos os desafios que isso implica para a igreja hoje. Então é isso, a gente já está há 20 anos, agora no último dia 10, nesse cenário de pandemia, eu fiz 21 anos de casado com a minha esposa, eu tenho 2 filhas, uma de 15 e uma de 12, e nós estamos, nesse momento de pandemia, eu sou do grupo de risco, junto com ela, com a minha esposa, ela é hipertensa, eu sou diabético. Então a gente está, na medida do possível, se cuidando e, na medida do possível também, tentando conscientizar as pessoas através desse instrumento tecnológico que Deus nos proporcionou, que é a internet, né? Eu fico imaginando homens como Paulo, como Jim Elliot, como John Wycliffe e outros mais na história da Igreja e das Missões, o que eles não poderiam fazer com recursos tecnológicos tão ricos em sua geração, né, de alcance global. Então, a gente está preso dentro de casa, mas a gente consegue falar com o mundo inteiro. Ontem, eu falava com pessoas numa aula de inglês que eu faço online. Eu tinha 2 pessoas da Jordânia, uma da Arábia Saudita, uma da China e outra da França, né, trocando ideias nesse bate-papo também virtual, mas também real. Então, Deus tem nos dado oportunidades de servi-lo em várias frentes, e eu costumo dizer que Deus não precisa de nós para nada disso. Ele é autossuficiente nele mesmo, no seu ser, na sua grandeza, na sua soberania, mas ele escolheu, por graça e misericórdia, fazer com que a igreja pudesse ter o privilégio de participar da missão dele no mundo. Então, nós temos o privilégio, não é um peso, não deve ser levado como um sacrifício, como um martírio, mas como um privilégio. Nós temos o privilégio de participarmos da missão de Cristo no mundo. E nesse cenário todo, só para os irmãos entenderem, eu estava com a viagem marcada para Moçambique para o último dia 20 de março. Nós iríamos passar 23 dias em Moçambique, passagens compradas, a questão de o trabalho lá todo articulado, e ajudar no Instituto Bíblico lá numa aula para pastores e obreiros nativos, né, moçambicanos, e uma aula intensiva, né, 2 semanas de aula. A gente ia ajudar algumas igrejas nativas, falar para algumas igrejas lá e auxiliar alguns trabalhos. Ficaríamos 23 dias até o dia 10 agora de abril. Mas a gente vive o universo daquilo que a Bíblia diz mesmo, que a gente não tem controle de nem um milímetro, um centímetro da nossa existência a mais, a gente não tem controle de nada disso, a gente pode fazer os nossos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E nós fizemos o plano de viajar, irmãos generosos ofertaram no ministério, nós compramos as passagens, e um dia antes da viagem, nós fomos orientados a cancelar, né, a adiar esse processo de viagem, eu e minha esposa, e a gente sentiu todo o cuidado de Deus, todos os atos de providência de Deus sobre a nossa vida, porque se nós tivéssemos embarcado, a companhia aérea já tinha impedido um voo da África do Sul para Moçambique, nós não chegaríamos nem em Moçambique, ficaríamos presos no aeroporto da África do Sul por tempo indeterminado, sem muitos contatos na África do Sul, provavelmente sem dinheiro para suportar todo esse tempo. Deus cuidou da gente, das nossas filhas também, e não permitiu que fôssemos agora. Nós entendemos que estava na nossa agenda, mas não estava na agenda de Deus para esse momento. E a gente tem que ter um coração grato, um coração confortado com tudo isso. Bom, o Júlio me chamou aqui para falar sobre desafios missionários em tempos de pandemia.
eu tenho visto muitas coisas, lido muitas coisas. Eu acho que, como os irmãos, nós hoje somos bombardeados por informações em tempo real. Nós temos vários veículos de mídias, de tecnologia, de comunicação hoje, não só mais a mídia impressa, nem também a questão da mídia televisiva. Hoje a gente tem a possibilidade de pesquisar, mas ainda assim existe uma grande e múltipla demanda de fake news, né, de notícias falsas sobre qualquer assunto que a gente tem tratado hoje. E uma delas é a obra missionária. Nós temos visto alguns lados da moeda e eu tenho sido acionado para participar de lives, para conversar com irmãos em diversos cenários, e a gente tem tentado esclarecer um pouco o que está acontecendo, principalmente no continente que nós trabalhamos, que é o continente africano. A África tem 55 países. Até alguns dias atrás, a estatística era que mais de 50 países da África já tinha a questão do caso do incidente com coronavírus. Por exemplo, um dos países com mais recursos na África, que é a África do Sul, ele até poucos dias atrás tinha 22 casos. Então, assim, é um dos países que tem mais índices na África, junto com o Egito, a Argélia, lá no norte, mas ainda assim a gente tem visto matérias como na BBC, antes de ontem saiu uma matéria da BBC falando que o pessoal está intrigado com a forma como o coronavírus não tem avançado numa perspectiva brutal na África do Sul, né? Então existe um questionamento, aí existem várias teorias sobre isso. Uma é que as pessoas usam medicamento para prevenir a questão da malária e a química desse medicamento ela inibe, né, o poder do vírus e tudo, né, a forma como ele atua. Outros vão falar que é a questão climática. Então, existe várias teorias para poder falar, mas existe também o lado ruim da coisa, né? Vários países fecharam tudo, e aí a gente está vivendo uma realidade aqui de Brasil, que o Brasil é um país que tem muito recurso, é um país extremamente rico nos seus meios de produção, que tem uma igreja, uma das mais ricas do mundo. Isso já é dado de pesquisa. A igreja brasileira é considerada uma das igrejas mais ricas do mundo. Então, existem muitos recursos para a igreja em vários aspectos. E acho que deu uma interferida aí. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem um cenário bem rico, claro, não é regra geral, existe lugares com mais comunidades com mais privilégios do que outras, mas em linha geral a igreja brasileira ela é bem abastada de recursos humanos, financeiros, etc. Na África essa realidade já é o contrário. Nós temos países com grande fluxo populacional, nós temos uma demanda tribalista, onde as pessoas vivem em comunidades e elas vivem em casas, em lares que na grande maioria não tem esse recurso que a gente tem aqui de higiene, de separação. A cidade mesmo que eu morei, em Moçambique, são canais de esgoto a céu aberto por vários bairros da cidade, atravessando a cidade até chegar ao oceano. Então, já tem alto índice de malária, doenças como tuberculose, das maiores epidemias de HIV do mundo é lá, na África, no continente todo. Então, a gente tem toda essa questão, ébola, que a gente chama aqui de ebola, a questão de enfermidades e de epidemias. Agora, há pouco tempo, tivemos pragas de gafanhoto em alguns países da África, que comprometeu a produção agrícola, que é o meio de subsistência da maior parte dos países no continente africano.
E aí existe uma série de preocupações e de mobilizações em relação a tudo isso. Mas quando eu penso em desafios missionários em tempos de pandemia, eu quero ser prático aqui em falar em 3 aspectos desse desafios que a gente tem como cristãos para viver a missão de Deus no mundo, em qualquer cenário, e virando a minha lente para a realidade de África também. Eu acho que a gente, nesses tempos de pandemia, enquanto igreja, enquanto cristãos, nós temos desafios a olhar primariamente pela perspectiva da própria igreja. Vocês vão entender o que eu vou falar. É muito fácil, na história, nós percebermos que a igreja cristã ela tem se perdido em vários aspectos no meio de grandes acontecimentos mundiais. Ela se perde por uma questão de querer privilégio político ao longo da história, ela se perde querendo tentar trazer um novo prisma para a revelação bíblica ou para a revelação divina, desprezando a revelação bíblica, que é o meio especial de revelação que Deus tem dado à igreja para poder se relacionar com ela e para poder instruir, e para poder ser um elemento de norma, fé e conduta do povo de Deus no mundo. Então é muito fácil querer substituir o que está nas Escrituras e reinterpretar o que está nas Escrituras sem ter um crivo bíblico. Então eu costumo dizer que um dos grandes desafios nesse tempo, além de tudo aquilo que a gente vai falar de cunho de saúde, político, econômico, social em geral, o grande desafio da igreja é não se perder e não perder Cristo de vista. Porque é muito fácil se perder e é muito fácil não entender a razão de estarmos aqui e de cumprirmos a missão de Deus enquanto estamos aqui. O irmão Júlio, na sua oração, diz que nós não estamos aqui para sempre. Isso é uma grande verdade. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, ao qual Deus poderia cumprir de diversas maneiras, diversas formas, sem nossa ajuda. Na verdade, a gente mais atrapalha do que ajuda em muitos momentos. Mas Deus escolheu nos usar, escolheu usar a sua igreja, escolheu nos capacitar para isso, para que o seu nome, para que a sua obra, para que os seus atos redentivos fossem reverberados e fossem anunciados nos 4 cantos da terra. Então, existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas, famílias enlutadas, existe uma série de situações. Mas a igreja não pode se perder. A gente já tem visto ao longo dos últimos anos a igreja se perder de diversas formas. É a igreja que se perde para movimentos que surgem para dar uma nova interpretação da Bíblia e dizer que eu não preciso mais congregar com a igreja porque eu posso ser crente na minha casa. Uma das grandes preocupações desse tempo de pandemia é o lado bom, é que toda casa se tornou um ambiente de culto. O lado ruim é as pessoas acharem que por conta desse cenário elas não precisam mais ter compromisso com a igreja local. E a igreja local, se os cristãos perderem a linha de conexão com a igreja local, a igreja se perde e a obra missionária também se perde, porque a igreja local é quem envia o missionário, a igreja local é quem sustenta o missionário, a igreja local que é chamada para, não para ajudar, como diz a Mônica de Mesquita, mas ela é chamada para participar efetivamente do ministério do missionário no campo. A igreja não ajuda o missionário, a igreja participa com o missionário. Ela envia, ela sustenta em oração, ela encoraja, ela consola, ela apoia financeiramente, economicamente, mas ela não terceiriza a sua missão, porque a missão não é do missionário, a missão é da igreja. E a missão é de Cristo, e a igreja é chamada para cumprir a missão de Cristo. Mas para isso a igreja não pode se perder, não pode perder a visão e a razão pela qual ela está aqui e não pode perder Cristo de vista, porque se perdermos Cristo de vista no meio dessa pandemia, nós vamos perder a visão correta do significado de missão e do significado de estarmos aqui enquanto cristãos. Um outro elemento desse processo de desafio são os próprios missionários. Ok.
Os missionários, um outro elemento são os próprios missionários. Os missionários não podem se perder e a gente tem visto, infelizmente, muitos irmãos se perderem nesse processo. O missionário não pode se perder, ele não pode deixar de entender quem ele é em Deus, por que Deus o chamou e quem Cristo é nesse processo. E o problema é que a gente tem visto, e hoje mesmo eu conversava com um grupo de amigos, sobre a preocupação de missionários que usam desse tipo de momento de crise para bater na tecla de um discurso que muitas vezes ele é importante, ele é significativo, mas ele não é o ponto mais importante nisso tudo. Missionários que usam a imagem do povo, que usam a imagem de sofrimento do povo nativo onde eles estão servindo, para poder, num momento como esse, sensibilizar as pessoas e alavancar ajuda econômica e suporte financeiro. Costumo dizer, queridos, que quem tem nos chamado para a missão é Deus. Então, Deus que chama, Ele supre, Ele capacita, Ele sustenta, e essa tem sido a demanda. Hoje um mantenedor fez contato comigo, na verdade ontem à noite, e um irmão muito querido, muito amado, e ele falou: olha, pastor, sou profissional liberal, o nosso sustento, aí o nosso apoio financeiro para o irmão está indo via cartão de crédito, mas a gente não tem como dar mais ajuda enquanto essa situação não passar. A gente queria te pedir perdão, mas tem como cancelar esse apoio aí do cartão de crédito, porque eu estou sem trabalhar, eu sou pedreiro, eu estou sem trabalhar, eu não tenho como enviar oferta para o irmão, a minha esposa também ficou com o recurso dela comprometido, e eu queria te pedir pelo menos um tempo aí até as coisas se estabilizarem. Eu falei: irmão, não tem problema nenhum, eu vou conversar com o financeiro da missão e eu vou pedir para eles cancelarem lá o seu apoio, e assim foi feito, mandei o comprovante para ele de que foi cancelado. Esse irmão ficou muito grato. E a gente tem que entender que o reino de Deus ele é muito maior do que necessidades econômicas, é muito maior do que o cifrão, apesar de não desprezarmos as necessidades dos nossos colegas que estão em campos inóspitos, em situações bem complicadas, onde não existe nenhuma esfera de apoio de saúde e de recurso de saúde de maneira mais efetiva, ou por via pública que seja relevante, mas que seja realmente paga e que custa muito nesse processo todo. Mas nós entendemos que Deus ele supre, que a prioridade acima de tudo é a gente olhar o cuidado do missionário num todo, e o missionário não perder de vista de que quem cuida dele é o Senhor. Talvez possa soar como contraditório, porque eu estou aqui na minha casa no Brasil e eu não estou lá do outro lado do mundo, e é fácil falar aqui do meu escritório, e não procurar ter empatia com os colegas que estão em situações como ali no oeste africano, no norte da África, colegas que estão em situações de contexto até geográfico inóspitos, assim, desafiadores, de perseguição, não. Nós entendemos tudo isso. Mas uma das coisas que tem queimado a visão de muitas pessoas em relação ao movimento missionário é a ideia de pessoas que oportunizam-se da crise para tentar lucrar de alguma forma com ela. E isso a gente tem visto em vários cenários. São governos de países, são pessoas com as suas plataformas políticas. Existe um discurso bem elaborado, uma retórica bem elaborada sobre essa questão em várias esferas da sociedade. Mas nós, enquanto missionários, temos que orar a Deus para que Ele nos dê essa convicção de que Ele nos chamou, de que o sustento caiu para todo mundo. Eu sei como é complicado estar do outro lado do mundo, porque lá o sustento, o peso cambial é em dólar. Então, um missionário que paga 600 reais ou 600 dólares de aluguel, por exemplo, em 2012, quando o dólar estava 1,72, hoje ele paga 600, 700 dólares de aluguel, hoje o dólar foi para 5 e alguma coisa. Então, existe todo um desafio, toda uma questão cambial. Estou tocando nisso porque isso é um dos pontos que muitas vezes é mais explorado nisso tudo, mas existem questões importantes, existem demandas de suicídio, demandas de depressão, demandas
que permeiam todos esses desafios. E isso só acontece porque as pessoas, em vários cenários, acabam perdendo a visão de quem são em Deus e a visão de onde está Cristo nisso tudo. A gente não pode esquecer de que Deus não perdeu o controle da situação, mesmo nos momentos incontroláveis da nossa vida, Deus não perdeu o controle, e de que Deus é soberano e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Inclusive esse cenário adverso, esse cenário de crise, de alguma forma ele vai redundar em louvor e glória para Deus em algum momento. O último aspecto que eu queria abordar, antes de falar de algumas questões práticas para dar espaço para vocês, é que as próprias agências missionárias não podem perder Cristo de vista e não podem se perder nesse processo. Então a gente tem uma demanda de uma igreja que não pode se perder e não pode perder Cristo de vista. A gente tem uma demanda dos missionários, dos vocacionados, que não podem se perder e nem perder Cristo de vista nesse cenário. E a gente tem uma demanda das próprias agências, organizações e missões que não podem se perder e nem perder Cristo de vista, porque senão tudo que as pessoas vão fazer nesse propósito, ou vão fazer nesse cenário de mais de 2 milhões de infectados, temos mais de 540 mil pessoas recuperadas, temos mais de 141 mil mortes no mundo, e isso não é o pior cenário. O aborto está lá no topo da lista de janeiro para cá, como o tipo de morte mais letal no mundo, né? O coronavírus está em sexto, quinto, nessa agenda da morte no mundo no ano de 2019. Então, existe fake news por todo lado, existe exagero de perspectivas de igrejas, de missões em relação a vários cenários. Então, muitas organizações que não trabalharam de maneira séria a questão dos recursos econômicos e humanos e para fazer realmente um trabalho de contingência num cenário de crise como esse, elas acabam sofrendo mais. Assim são as igrejas, assim são várias organizações em várias esferas da sociedade. Então, as missões não podem se perder, achando que tudo pode e que valores cristãos sólidos podem ser comprometidos em nome da existência nesse cenário. E a gente percebe que as pessoas negociam muito rápido os valores de Cristo em torno de uma necessidade pessoal e uma necessidade pontual. Então, a gente não pode se perder nesse processo, e eu acho que os maiores desafios justamente da igreja, porque aí vai entrar aquilo que é logístico. Tudo isso que a gente fala aí nas áreas de saúde, nas áreas sociais em geral, política, econômica, tudo isso só vai ser um status de o quão estamos perdidos em nós mesmos em relação a quem somos em Deus e quem Deus é para nós. Então, se a gente se perder nisso, a gente não vai saber como lidar, como amar o próximo nesse cenário, como amar a Deus acima de todas as coisas, como não abrir mão daquilo que Deus nos chamou para viver. E uma das coisas legais que eu queria partilhar com vocês aí para finalizar minha fala e abrir espaço aí para as perguntas e para o Júlio moderar, a minha missão, a minha AF, Missão para o Interior da África, ela abriu uma campanha de oração com várias organizações ao redor do mundo. E essa campanha, ela teve aí nas redes sociais uma hashtag Ore pelo fim do Covid-19. Essa foi a campanha. Tem PDF no site da MIAF, acho que o Júlio pode me ajudar aí a colocar o link do site da Missão para o Interior da África, e lá tem um setor lá, um link que você vai achar isso em PDF para baixar de graça. Objetivos da oração, eles colocaram aqui algumas coisas que são desafios para a gente estar orando em relação a missões nesse cenário. A gente precisa orar em relação a esse avanço do coronavírus, porque isso, de certa forma, para o avanço da igreja. A gente sabe que Deus é soberano e que tudo começou e vai acabar no tempo de Deus. Mas a gente sabe que a gente pode orar para que o nosso coração, não é para mudar o coração de Deus, é para que o nosso coração se alinhe àquilo que Deus está fazendo e nos dê discernimento claro daquilo que Ele está fazendo, e que Deus, na sua misericórdia, Ele trate os corações através desse cenário como um elemento
elemento de pedagógico, porque o sofrimento é um elemento pedagógico, inclina o homem para olhar para Deus, e como dizia C.S. Lewis, é o megafone de Deus chamando a atenção do homem para si, isso é o sofrimento. A gente tem que orar pelos doentes, é um outro cenário, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas já restabelecidas, graças a Deus, eu falei aí de mais de 500 mil pessoas restabelecidas, e isso a mídia, em geral, não coloca com muita ênfase. Temos que orar por esses guerreiros, que são os profissionais da saúde, profissionais da segurança, profissionais que estão em linha de frente aí, principalmente o pessoal que estão na frente na área de saúde no mundo inteiro. Então, é um desafio, porque a gente tem visto muitos deles também sendo enfermos e também alguns morrendo nesse processo. Um outro desafio é orar pelas famílias em luto, tem muita gente lutada, na Itália muita gente se suicidou, na Espanha também, doente em casa, morrendo sozinho e não tendo a dignidade de viver o processo do luto na íntegra, né? Como nos velórios e tudo, em que as famílias não puderam participar. O enterro, a cremação teve que ser rápida. Temos que orar pelos pastores, porque é muito fácil se perder numa visão sobre Deus, numa visão sobre o reino de Deus, numa visão correta da Bíblia. A gente vê um monte de besteira nas mídias sociais aí, de gente querendo reproduzir a sua escatologia sobre esse evento, e na verdade a gente tem que se agarrar com aquilo que a Bíblia diz e não ficar especulando em cima do cenário do momento. A gente tem que orar em relação ao corpo de Cristo em todo mundo. Existe uma igreja que já sofre, que já é perseguida em cenários controversos, mas ela pode ser relevante, ela pode ser luz no meio dessa escuridão toda. Nós temos que orar pelos oficiais e responsáveis pelas decisões, os governos, os presidentes, para que Deus ilumine o coração deles e traga sabedoria e discernimento para tomar as decisões que sejam sensatas, não para o bem de grupo A ou B, ou de partido A ou B, mas para o bem comum, para o bem de todas as pessoas. Temos que orar pelas reações causadas pelo Covid-19 em relação ao cenário econômico, ao cenário diplomático, ao cenário político, ao cenário espiritual. A gente tem que orar em relação a isso, porque nós sabemos que existe muita gente parada, missionários que não estão podendo sair de casa. A gente ouviu um relato, poucos dias, de uma missionária nossa em um dos determinados países da África, que dizia que já estava correndo no meio dos nativos a fala de que o homem branco trouxe essa maldição, né? Então eles já estavam querendo fazer algum tipo de violência contra o homem branco, né? Nós temos também que orar pelos parceiros de missão pelo mundo. Aquilo que eu falo, é sempre mais fácil nesse momento a gente sacrificar o nosso compromisso com a missão. Tanto o vocacionado que está lá e fala, não, é a crise, a oportunidade que eu queria para deixar minha vocação, vou fazer outra coisa da minha vida, vou voltar para o meu país e vou me estabelecer lá, porque isso aqui é demais para suportar. Como da igreja enviadora, dos irmãos que suportam em oração. Hoje mesmo, um irmão que ora pelo nosso ministério da igreja presbiteriana me chamou no WhatsApp perguntando como estávamos. Isso é muito encorajador, as pessoas querer saber sobre o seu bem-estar, querer informações para orar por você. Então, a gente tem que orar por esses parceiros, pelos intercessores, pelos parceiros nas diversas áreas da missão. E eu acho que um ponto central que precisamos orar, independente da perspectiva teológica que cada um tenha sobre isso, é das pessoas que morrem sem o conhecimento de Cristo. Então, são muitas mortes, muitas pessoas morrendo ao redor do globo, e o que me intriga é que muitas delas não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho em vários cenários. Irã mesmo, no Oriente Médio, um país extremamente fechado, muçulmano, onde muitas pessoas morreram, estão morrendo, e que é um dos países assim mais onde sofreu uma maior agressão pela crise dessa pandemia. E o Irã teve muitas pessoas que morreram sem um conhecimento de Cristo, mas ao mesmo tempo nós sabemos que a igreja no Irã, num contexto de perseguição, é uma das igrejas que mais cresce no mundo hoje. Então, mesmo no cenário de perseguição, de dor, de pandemia, tem uma igreja lá que pode ser luz e que pode ser instrumento da graça de Deus também para a pregação do evangelho no meio daquele povo. Então, esse guia é uma parceria da Associação de Missões Transculturais do Brasil, da MIAF,
da OM, da Wycliffe, da SIM, que são algumas missões importantes. E eles fizeram, aí alguns dias atrás, um movimento de oração pautado nisso. Eu acho que isso é bem atual. Eu imprimi, coloquei aqui no meu mural aqui, né? Eu tenho um mural aqui na frente, onde eu coloco as informações, as questões de oração, aqui no meu escritório. E eu coloquei aqui para estar orando por esses aspectos aqui, que são 10 aspectos diariamente. Então, é basicamente isso. Eu não quero ser aqui cansativo e quero abrir espaço aí para os irmãos fazerem as suas perguntas e a gente poder ouvi-los também. Retorno aí para o Júlio para moderar. Senhor, obrigado, pastor. A sua palavra foi para todo mundo. Alguns irmãos lá no bate-papo se apresentaram como missionários. Então, tenho certeza que vai ser uma palavra que vai encontrar morada no coração deles, que são chamados como missionários. Vai falar também com os pastores e vai falar com todo mundo que é cristão. Porque agora Amém. é momento mesmo da gente se juntar. E agora a gente pode abrir momento para perguntas. A gente vai tentar organizar mais ou menos. Você pode abrir o seu microfone e falar. Se duas pessoas tentarem falar ao mesmo tempo, a gente resolve. Bom, irmãos, fiquem à vontade. O pastor Charles é muito experiente, uma pessoa muito inteligente, muito, assim, uma das pessoas mais inteligentes, mais estudiosas que eu tenho conhecido ao longo desses 2 últimos anos que a gente tem caminhado mais próximo. No passado, a gente fez um curso sobre evangelismo de refugiados e muçulmanos na minha igreja. E foi uma bênção, irmãos. A gente fez por 2 meses e o pastor Charles, que eu já admirava, passei a admirar mais ainda, não só pela questão do estudo que ele tem, mas pela disposição que ele tem de servir. E quando aconteceu toda a questão de... Não lembro o nome, pastor Charles, não é furacão, é tufão, como que aconteceu Ciclone. ano passado? Isso, ciclone. Quando aconteceu o ciclone em Moçambique, lembro do pastor Charles falando, e toda vez que falava, os olhos enchiam de lágrima, porque ele se lembrava do tempo que serviu lá e do tanto que ele ama aquele povo. E a gente caminhou junto mais esse ano, e ele estava na super expectativa de voltar lá, e Deus não quis por enquanto, não é, pastor Charles? Mas a gente Por confia enquanto, que em Deus breve, é o Senhor. com a graça dele, a gente vai estar lá. Exatamente. Então, irmãos, aproveitem o pastor Charles, aproveitem da experiência e da disposição que ele está aqui para falar com a gente. Irmã Xanda, por favor, pode falar. Pode colocar aí, tirar o seu mute e fazer a sua pergunta, por favor. No início da palestra, eu não consegui pegar muito bem onde ele está hoje. Porque, assim, para mim é até importante saber onde ele está, para estar orando também por ele, pela nação, pelo trabalho missionário aí, porque eu fiquei impactada com o relato quando ele falou, isso vai acontecer com todo missionário, toda missão, do irmão ligar e dizer, olha, aqui apertou, então a partir de agora a gente não vai mais contribuir. Ou isso é motivo de oração. Por isso que eu gostaria de saber onde é que ele está. Então, Em Brasília. A Jéssica também falou para você contar um pouquinho mais do seu ministério, e agora ela acabou de dizer sobre muçulmanos refugiados também. Você pode... Ok, eu estou em Brasília, né? Nós voltamos da África no final de 2015, então nós estamos trabalhando aqui em Brasília, cooperando com 2 instituições de teologia, uma é a FTRB, em Águas Claras, a outra é a CEBI, ali para Taguatinga, Ceilândia, e também tenho trabalhado com a minha igreja local e mobilizando igrejas como mobilizador da missão, da MIAF, na questão de refugiados e na questão de mundo muçulmano. Então, a gente está em processo de levantar realmente os recursos econômicos para voltar definitivamente para Moçambique. O alvo é 2022, de voltar definitivamente para lá. A gente está naquele processo realmente de levantar os parceiros, tanto igrejas como irmãos. E no meio desse processo todo entrou essa pandemia. Mas isso travou uma série de viagens que eu tinha agendado, né? Eu estou viajando bastante, falando nas igrejas, desafiando as igrejas a participar do nosso ministério e tudo daquilo que Deus está fazendo no continente africano. Mas
assim, a gente entende que tudo vai acontecer no tempo de Deus, a gente tem um coração muito tranquilo em relação a isso, e continuar trabalhando. E assim que as coisas voltarem, a gente estava com a viagem marcada para Moçambique, e dia 20 de março era para viajar, no dia 19 foi cancelado um dos voos lá, né, de conexão e tudo, e a gente resolveu, junto com a missão, entendemos que era prudente, e foi a orientação da missão para todos os missionários: fiquem onde vocês estão. E agora nos reorganizar para fazer essa viagem novamente, que a gente tem um crédito lá na agência, a gente não sabe como que vai ficar isso também, se vai ter que buscar algum tipo de orientação e demanda jurídica. Mas, enfim, a gente tem procurado negociar e contar com a boa-fé da agência de viagem para retornar, talvez, no segundo semestre em Moçambique, fazer isso que a gente iria fazer agora em março. Se não, utilizar esse crédito de alguma forma, ou até para um curso lá fora também, quando se abrirem as fronteiras de novo. A Jéssica falou, pediu para o senhor falar um pouquinho sobre muçulmanos refugiados. Okay. E o trabalho que o senhor faz. Então, a MIAF hoje, ela trabalha com refugiados, principalmente no sul do Brasil. Nós temos uma colônia de refugiados e de imigrantes, não só refugiados, mas imigrantes senegaleses, a sua grande maioria. Ali mais de 500 famílias, mais de 6.000, 7.000 pessoas trabalhando em frigoríficos e tudo, que eles vêm, todos muçulmanos, para lidar com a questão do preparo da carne halal, que é a carne, o corte de carne e o preparo específico para o mundo muçulmano. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne halal do mundo. Então, a gente tem desafiado a igreja, despertado a igreja para essa realidade de islamismo. Eu tenho procurado escrever algo nessa área também, já publiquei alguns livros e tenho procurado escrever um livro sobre refugiados nessa área que a gente tem trabalhado nesses últimos 3, 4 anos, refugiados e islamismo, para trazer uma orientação mais prática, nada muito denso, nem muito técnico, mas algo mais prático para que o senso comum na igreja compreenda isso, bem na linha do que a gente tem falado lá nos seminários. E a gente tem dado esse seminário aí ao redor das cidades aqui em Brasília, satélites, ao redor do Brasil aí em alguns lugares. E hoje é muito em torno disso, tenho falado em conferências missionárias e desafiado a igreja para participar dos múltiplos ministérios que a MIAF tem operado em mais de 25 países do continente africano, e hoje tem mais de 1.000 missionários em tempo integral. Então é um trabalho muito amplo. Acho que o Júlio colocou o site da MIAF aí, tem o meu site pessoal com o meu projeto também, onde vocês vão poder ver. Depois esse vídeo vai estar no YouTube, tanto no canal do Missões em Suas Mãos, como no meu canal no YouTube. Quero até desafiar vocês a ir lá, se inscrever no canal no YouTube, Charles Santos. Se você colocar missionário Charles Santos, fica mais fácil de achar. E aí você se inscrever e ver vários vídeos e conteúdo também voltado para missões. E no meu site tem todo o projeto detalhado. Então, pastor, teve pergunta também sobre se tem refugiados e trabalho com refugiados no Rio e na Bahia. Tudo isso a gente consegue saber também no site da MIAF, né? Sim, no site da MIAF vocês vão tem um departamento que se chama Diáspora dentro da MIAF, é o Ricardo Mattioli que responde. Vocês encaminharem um e-mail para ele, os contatos estão todos no site lá, a missão vai estar respondendo isso. Aqui em Brasília, por exemplo, o meu trabalho é com africanos, mas a minha igreja local em Brasília, ela recebeu 9 venezuelanos no final do ano passado. E a gente ficou muito grato, porque a gente ficou orando para trabalhar com refugiados, e hoje a gente está cuidando de 2 famílias de refugiados venezuelanos. Essa igreja local, o projeto é todo voltado. Então, o meu ministério é voltado para africanos, mas ao mesmo tempo Deus oportunizou o trabalho com esses venezuelanos, que tem sido muito encorajador. Como eu já trabalhei na Bolívia, como eu, digamos assim, arranho meu espanhol, né? Então foi legal, porque a gente tem feito um trabalho nesse sentido. E existe lá um casal na igreja que tem assim doado realmente o seu tempo e a sua vida para poder trabalhar com eles de maneira mais próxima. Mas tem sido bem encorajador isso. Então, eu sempre falo para os irmãos, cuidado com aquilo que você ora, né? Porque a gente ficou um tempão orando para trabalhar com refugiado. De repente,
apareceu 2 famílias assim de refugiados venezuelanos. Então, aqui em Brasília, a gente tem esse cenário. Se vocês quiserem conhecer mais esse projeto aí também, eu posso estar passando o contato, meu WhatsApp depois, e a gente conversar melhor sobre isso, e tem como se envolver, né? A gente já foi feita uma série de ações, essas famílias hoje estão trabalhando, estão sendo discipuladas, e essa pandemia ela rompeu um pouco esse fluxo da caminhada deles na igreja em si, né? Mas a igreja está indo até eles. E é isso aí, irmãos. Se você tem interesse em fazer algum curso ou saber mais sobre evangelismo de refugiados e de muçulmanos, a gente está falando com a pessoa certa. O pastor Charles fez na minha igreja e já fez em uma outra igreja aqui em Brasília também, numa outra região afastada. Aqui Brasília é muito grande, né? A gente anda 30 quilômetros, para a gente é tranquilo. Mas, assim, a gente fez na minha igreja que fica numa região em Taguatinga, e aí tinha uns irmãos que moravam em Sobradinho e não conseguiam vir, 50 quilômetros de diferença. E a gente fez um treinamento lá também. E foi uma bênção. Tanto o treinamento na minha igreja, quanto o lá de Sobradinho. E a gente tem algumas outras iniciativas. O pastor Charles tem bastante coisa para servir aos irmãos que estão aqui, às suas igrejas e aos seus ministérios. Então, não percam esse contato. Se você ama africano, se você ama muçulmano, se você ama refugiado, a gente tem aqui o pastor Charles que pode servir bem a gente. Tem mais alguma pergunta, irmãos? Eu vou lá ver o bate-papo. Tem alguém falando. A Jéssica falou que ama, que os trabalhos estão muito lindos, e também falou eu. Então, irmã, fique à vontade para servir. A MIAF tem vários ministérios, como o pastor Charles falou, ministérios de pequeno tempo, de grande tempo. Então, você vai lá, tem um pré-cadastro para você preencher, para você receber treinamento e monitoria para chegar a ser enviada como missionário. Fique à vontade, irmã. Deus está chamando a gente. Mais alguma pergunta? Tem ministérios de curto e longo prazo, viu, gente? Você que quer servir 15 dias, a 1 ano, a vida inteira, a MIAF tem ministérios lá. Então, é só entrar no site, aí, como o Júlio falou, e se inscrever, vocês vão receber a orientação. Em português ficou... Não, se esclarecendo, porque MIAF é Missão para o Interior da África. Em português ficou interior, isso, mas tem a ver com povos não alcançados, não é, pastor Charles? Com povos não alcançados, porque a missão ela está fazendo 125 anos agora, ela é de 1895, quando ela foi fundada. Então, quando ela começou, a ideia era essa, sair da costa para o interior para alcançar povos não alcançados. E aí a gente tem falado hoje que existe novos interiores na África que precisam ser alcançados. Então, a África é o continente assim com o maior fluxo de desafios que a gente tem no mundo em várias esferas. E, ao mesmo tempo, é o continente mais evangelizado no mundo nos últimos 200 anos. Só que a gente diz que na África o evangelho tem quilômetros de extensão e milímetros de profundidade. Então, é o grande desafio, é um trabalho sistêmico, discipulador, que permeia aí décadas e tudo, e tem muito para ser feito ainda. Obrigado, pastor Charles. Irmãos, a gente tem mais oportunidade para alguma pergunta? Os irmãos tiverem, essa é a hora. Irmã Emma, aproveitando a senhora aqui, eu escrevi lá no bate-papo, queria que a senhora orasse por nós no final. Na nossa oração final, eu queria que a senhora fizesse essa oração. Se a senhora puder, vai ser uma bênção. Sim, com certeza, com certeza. Obrigado. Que Deus abençoe todo mundo. Amém. Então, irmãos, já que a gente não tem perguntas, a gente pode encerrar a nossa participação aqui na reunião. Eu quero agradecer de novo a participação de todos os irmãos que estiveram por aqui. Quero incentivar que a gente reflita muito bem nos 3 pontos que o pastor Charles falou. Como eu disse, ele falou para todos os públicos. Então, você se encaixa aí num desses públicos ou em mais de um e recebe essa mensagem para o seu coração em relação a missões e missionários nessa época, nesse tempo diferente que a gente tem vivido. Então, você se encaixa nesse lugar, se dispõe a Deus para o que Ele quer usar você e no que a gente puder servir, a gente está por aqui. Lá no canal do YouTube, vai lá, curte, compartilha,
se inscreve no canal. Eu vou deixar Se inscreve. o WhatsApp do pastor Charles lá, para a gente conseguir conversar com ele também. Irmãos, trabalho tem muito. Tem muita coisa onde a gente pode servir, onde a gente pode ser útil. O pastor Charles falou um pouquinho aí. Então, se disponha, por favor. É por isso que a gente está falando o tempo todo de missões e de missionários. Tem tantos missionários precisando de um áudio de WhatsApp dizendo: irmão, orei por você. Tem algum pedido específico? Tem missionário esperando a gente fazer uma videochamada e perguntar: irmão, eu queria saber se está tudo bem. Tem irmãos esperando que a gente mande uma oferta. Tem missionários esperando também que a gente não deixe de enviar a nossa oferta. Tenho dito que mesmo que a gente fique um pouco mais apertado, a gente precisa continuar servindo esses irmãos. Eles, diferente da gente, têm menos opções de recursos. Então, quando a gente fica com menos recursos, a gente pode escolher: eu vou comer a comida A ou a comida B, que custa mais barato. No caso do missionário, por todas as questões possíveis, ele não tem essa disposição. Então, ele não pode simplesmente falar: hoje eu ia gastar R$20 no almoço, vou gastar 10. Muitas vezes, o mínimo que ele tem é o de 20 mesmo. Então, quando falta um recurso para o missionário, é muito diferente. É só a gente imaginar, a gente se colocando no lugar do missionário. Imagina você mudando para a África, para Moçambique, vendo uma realidade que não é turística, porque se você procurar na internet, você vai achar realidades turísticas de Moçambique, que não é o caso do missionário. E lá você se vê com menos recursos. Tenho feito algumas contas, pastor Charles. Um missionário hoje está recebendo 40% menos do que ele recebia há um ano. Então, se o missionário recebia R$1.000, ele fazia a conversão, dava X dinheiros. Hoje está menos 40% desses R$1.000. Isso é muita diferença, irmãos. E tem a ver com tudo, porque essa conversão de real para dólar, para moeda local, é muito complexa e acaba tendo essa diferença de 40%. Então, a gente precisa, sim, se dispor, continuar orando, contribuindo e servindo esses nossos missionários. Então, de novo, agradecer ao pastor Charles. Muito obrigado, pastor Charles. É uma bênção caminhar com você. Gratidão e a honra é minha. Amém, Júlio. A gratidão é minha e a honra é toda minha também de poder cooperar. Que bênção. E obrigado a cada irmão que está aqui. A gente vai terminar com a oração da irmã Emma. Ora para a gente, por favor, irmã. Com muito prazer. Primeiramente, só queria agradecer, em nome de Jesus, a Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai, ao Senhor dos Exércitos, que nos capacita, Senhor, realmente, por esse grande projeto. Abençoe, Senhor, o pastor Charles, Senhor, em nome de Jesus, abençoe os missionários, abençoe o Júlio, Senhor, em nome de Jesus, e todos os missionários que estão no campo, Senhor. Em nome de Jesus, a todo ser vivente, a todo ser cristão, seja realmente tocado pela Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, renova as nossas forças, Senhor. Em nome de Jesus, abre o céu, Senhor, sobre o Teu povo. Acorda seu povo, Senhor. Abre os ouvidos do Teu povo para que nós possamos escutar a Sua voz. Troca o nosso coração por um coração que Te agrada, Senhor. Alinha o nosso coração ao Seu coração. Pai, em nome de Jesus, que o nosso propósito seja totalmente completo aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa enfraquecer, Senhor, não nos deixa desviar, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Que os nossos olhos sejam sempre olhados para Ti, Senhor, para o alto, da onde virá sempre o nosso socorro. Obrigada, Senhor, por todas essas pessoas que estão aqui e que todas as pessoas que estão escutando a minha voz, que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Espírito Santo abençoando a cada um de vocês. E que vocês sejam cheios cada vez do Espírito Santo, que renove cada vez mais, Deus, a força de vocês e que realmente nesse tempo de dificuldade é onde nós vamos ver cada vez mais a glória de Deus, porque realmente esse trabalho é dele. Nós só somos servos do grande Deus Israel e nós estamos sim para o chamado dele. Então eu tenho certeza que ele é Pai e nunca nos abandona.
Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse tempo e peço a Ti a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre todo ser humano e principalmente, Pai, aqueles que estão na sua obra, que precisam do Teu cuidado cada vez mais. Nós te agradecemos por e realmente é uma Amém. Eu acho que travou o vídeo da irmã Emma. Irmãos, então, obrigado, boa noite, Deus abençoe, e que a gente puder servir, estamos juntos. Até mais. amém. Mas, Amém. Boa noite.